E vós, quem dizeis que eu sou? O Cristo de Deus. E vo... Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza desta missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem dizem o povo que sou eu? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda acham que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos, a palavra de Deus para nós é um evangelho muito conhecido que só esse ano já voltou umas 3 vezes ou mais. Então nós já estamos ouvindo novamente esse evangelho. Mas por quê? O que tem de extraordinário nesse evangelho? Primeiro, Jesus faz um questionamento. E esse questionamento foi decisivo porque ele precisava iniciar a missão, ou seja, ele precisava tomar a grande decisão e para essa decisão ele precisava entender o que está acontecendo na cabeça do povo, a respeito dele mesmo. E aí ele faz essa pergunta para Pedro: Pedro, olha, você que anda por aí, você que conhece bem por aí, o que dizem o povo a meu respeito? O que dizem por aí? Uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Jeremias, outro que tu és um dos profetas que ressuscitou. Então estava tudo muito confuso, porém, interessante aqui, estava tudo muito confuso, mas nenhum desses que eles disseram que Jesus parecia, ou que seria, todos esses colaboraram com o projeto de Deus. O que me chama muita atenção nesse evangelho é exatamente isso. Ele não disse que parece que tu és Herodes, Barrabás ou alguns dos sacerdotes daquela época, religiosos daquela época. Não. Ele falou que tu pareces João Batista, ou algum dos profetas. Então isso traz um foco muito interessante. Aqui é importante dizer também que Jesus já estava no seu 3º ano de catequese com os discípulos, ensinando, mostrando, caminhando com eles 3 anos. E agora Jesus precisava dar uma resposta, Aqui está a resposta que Jesus vai dando para eles, o que dizem. E aí ele vai
anunciar para os discípulos o que vai acontecer com ele. É interessante aqui esse anúncio, mas vou um pouquinho acima desse anúncio. Pedro responde: quem és, Jesus? Pedro responde com firmeza: quem és? Tu és o Cristo de Deus. Pronto, Pedro define que é o Messias, que é o Filho de Deus, que veio nos salvar, veio com esse propósito de nos salvar. E hoje nós vemos pessoas devotando a sua vida a tantos falsos deuses, a crendices popular, acredita em muitas coisas e que despreza nosso Senhor Jesus Cristo. Despreza Jesus, despreza. E Jesus veio para nos salvar. E só Ele veio nos salvar. E aí a gente fica olhando as pessoas nas suas crendices, nas suas ideologias religiosas, e porém somente nosso Senhor disse: eu dou a minha vida por ti. E de fato assim o fez. Mas nenhuma outra religião, eu falo aqui de todas as outras, nenhum desses líderes religiosos que arrastam e arrastaram muita gente, nenhuma entidade, seja lá o nome que você queira dar, ninguém disse assim: eu dou a vida por você. Eu vou dar a minha vida em resgate da sua alma, da sua vida. Então, aqui é o ponto mais central para mim, é o momento em que Jesus decide que está na hora de nos salvar, que está na hora de dar a vida, está na hora de não permitir que o inimigo de Deus arranque do céu as almas. Então o evangelho de hoje é profundo e faz também com que eu e você responda: quem é Jesus para você, para mim? E essa resposta não se dá com os lábios, mas é uma resposta que se dá com a prática de vida. Então que hoje eu e você consigamos responder diariamente quem é Jesus na nossa história, na nossa vida, para que de fato nós consigamos verdadeiramente vivermos profundamente esse chamado, essa missão, essa grandeza, essa gratuidade desse imenso amor de Deus por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo de Maria, nos ajude a amar o nosso Salvador Jesus Cristo, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.